podeis assentar. Abra sua Bíblia, por favor, em Atos. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4. Domingo passado nós falamos um pouco sobre esse texto. Versos 32 ao 37. Atos 4, 32 ao 37. Diz assim a palavra do Senhor. Era o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram compartilhadas. Os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia uma abundante graça. Não havia entre eles necessitado algum, pois todos os que possuíam terra ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e os depositavam aos pés dos apóstolos. E distribuía-se a cada um conforme a sua necessidade. Então José, chamado pelos apóstolos de Barnabé, que significa filho da consolação, levita natural de Chipre, possuindo uma propriedade, vendeu-a e trouxe o dinheiro e o depositou aos pés dos apóstolos. Bom, no domingo, como já disse, nós falamos um pouco a respeito desse texto, e eu gostaria de complementar um pouco mais a respeito deste assunto que tem sido tão emblemático nas igrejas, tem sido tão problemático até falar sobre finanças. Mas eu aprendo nessa passagem que um dos maiores ou um dos principais pilares da igreja primitiva era a comunhão do povo. Tanto é, nós não temos tempo para isso, mas em vários textos aqui a gente vai ver que a manifestação do Senhor se dava em um momento que eles estavam reunidos na igreja ou na casa de alguém, ou em algum determinado local, mas unidos em comunhão. De forma que, com o versículo 32, nos exalta que o coração e a alma deles eram uma, entre eles, não havia problema nenhum, não havia peso no coração, e muitos que possuíam as suas herdades ou casas, vendiam. E o versículo 34 é bem emblemático quando ele diz, traziam o preço do que fora vendido. E se você ainda está com a sua Bíblia aberta, no capítulo de número 5, nós vamos ver que um certo homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do valor, sabendo sua mulher, mas levou o resto e depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisse ao Espírito Santo, retendo parte do valor da propriedade? Queridos, não havia peso no coração deles de trazer toda a oferta do que fora vendido. Se um terreno ou uma casa era vendido pelo valor X, X era depositado diante ali dos pés dos apóstolos, como oferta. De forma que eles repartiam entre eles, dividiam entre eles, conforme a necessidade de cada um. E a Bíblia é bem clara quando ela diz que dentre eles não havia necessitado algum. O que não é muito normal de nós contemplarmos os dias de hoje. O que não é muito comum nós vermos os dias de hoje. Não é verdade? O nosso evangelho no mundo afora, no Brasil e mundo afora, anda tão escandalizado, anda tão destruído, que alguns pastores já levam o apelido daquilo que eles investem. Um compra sítio, outro compra fazenda, outro compra gado, outros estão andando de helicóptero para baixo e para cima, quando muitas das vezes o povo padece necessidade. E esse texto, que é um dos pilares da igreja primitiva, nos relata que não havia entre eles necessitado algum. Mas por que essas coisas acontecem? Porque, infelizmente, nosso coração, nossa alma, já não está mais na mesma vocação, no mesmo entendimento.
Então nós vemos que quando Ananias vende a sua propriedade, retém uma parte do dinheiro e vem, querendo dar uma despertão, né? E traz ali só, eu vendi por esse valor aqui. A comunhão, o poder de Deus era tanto que a revelação acontece na hora na vida de Pedro. E ele percebe, ele reconhece ali que Ananias estava cometendo um ato de mentira, não contra ele, mas contra o Espírito Santo de Deus. E aí no versículo 4, Pedro ainda o repreende dizendo, guardando não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder, já não era seu? Por que planejaste isso em teu coração? Não mentistes aos homens, mas a Deus. Queridos, de nada adiantaria trazermos os nossos recursos, o seu valor, se nós estivéssemos com os nossos corações empobrecidos espiritualmente, uns para com os outros. A Bíblia é bem clara que ela diz que quando você tem que dar o seu dízimo, dar a sua oferta, se conserte primeiro com seu irmão, depois venha ao altar e coloque a sua oferta. Por que eu estou dizendo isso nessa noite mais uma vez? Deus não quer o seu dinheiro, queridos, mas Ele quer manifestar no meio do seu povo, diante de uma comunhão verdadeira, de uma comunhão sincera, onde não haja no nosso meio diferenças, onde não haja no nosso meio a gente estar aqui, mas o nosso coração não está. O foco disso tudo, mais uma vez eu gostaria de repetir, é nós glorificarmos a Deus por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas. Mas como podemos glorificar a Deus se não conseguimos ter paz com o nosso irmão? Deus não quer o seu dinheiro. Deus quer a sua e receber a sua adoração. E para adorarmos ao Senhor, os nossos corações devem estar limpos, queridos. Devem estar limpos. Portanto, que nós tenhamos condições de ofertar ao Senhor e isso chegar até Ele como a adoração. Como a adoração. Eu creio que você não tem problema com ninguém aqui. Amém? Eu creio que você não tem problema com ninguém aqui. Nem comigo mesmo. Então você vai poder, de coração aberto, estar dizimando e ofertando na casa do Senhor. E com isso fazendo a sua adoração ainda um pouco mais. E é especial essa adoração, queridos. Que é uma adoração que só você pode fazer. Eu não posso pegar o seu dinheiro e entregar aqui e você receber a bênção porque fui eu quem coloquei. Não, o seu coração tem que fazer isso. Nós estejamos no mesmo corpo, mesma alma e mesmo espírito, em adoração ao Senhor. Depois você pode continuar lendo o texto na sua casa, você vai ver que a esposa dele vem confirmar a mentira e ela também perde ali a sua vida. Leia esse texto, é muito forte, fala muito aos nossos corações, principalmente no que se refere a nós fugirmos de um evangelho tão poluído como tem sido pregado mundo afora. Glória a Deus. Vamos adorar o Senhor com os nossos dízimos e as nossas ofertas.